Linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal nós utilizamos no nosso dia a dia com muita frequência. Segundo Evanildo Bechara, na moderna gramática portuguesa, a linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na comunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. A linguagem é dividida em dois grandes grupos, verbal e não verbal. Linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que usamos por meio da palavra oral e escrita. É importante entender que a linguagem verbal não está associada apenas à oralidade, mas à escrita também. Nós manifestamos essa linguagem nos textos que escrevemos, na nossa fala, nas propagandas, obras literárias e científicas e em tantas outras situações do dia a dia. Linguagem não verbal. É impossível pensar em conviver em sociedade sem a comunicação, e é através desse ato que nos construímos socialmente, que produzimos conhecimento, que convivemos. Recorremos a várias formas de comunicação, que vão além da linguagem verbal. O nosso corpo, as nossas expressões faciais e o próprio silêncio, às vezes, constroem mais sentido do que uma fala ou um texto escrito. Basta nos lembrarmos daquele olhar de mãe ao repreender uma criança sem sequer pronunciar uma palavra. E é por isso que também nos valemos da chamada linguagem não verbal em nossos atos comunicativos, um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones e símbolos, por exemplo. A linguagem não verbal é importante na comunicação, pois permite que dois falantes de línguas diferentes se comuniquem através de mímicas, do nosso corpo ou até mesmo com um sorriso. Existem vários meios de comunicação não verbal: os desenhos, pinturas, esculturas, coreografias, semáforos, placas de trânsito. São incontáveis os modos de ocorrência da linguagem não verbal. No nosso PET temos uma charge que exemplifica bem essa linguagem. Linguagem mista. A linguagem mista é a associação da linguagem verbal com a não verbal na construção de uma mensagem. Um bom exemplo são as histórias em quadrinhos. Essa linguagem, ela se amplia na medida em que usa as duas linguagens citadas anteriormente, e em alguns casos, para um bom entendimento, é necessário unir a linguagem verbal com a não verbal, para um perfeito entendimento da mensagem. O corpo fala, grita e se comunica. Você sabia que a dança é um dos meios mais eficazes de comunicação? Ela pode transmitir o que deseja expressar de forma sensível, verdadeira e fluida. E também pode ser ágil, avassaladora. Não há limites. Essa comunicação pode ser realizada por meio de jogos, de técnica formal de dança, de improvisação, com contato ou não, ora com música, ora em silêncio, com movimento e sem movimento.